trago para você informações quentinhas da vida alheia, conhecida também como fofoca. Dessa vez vão ser duas pessoas, Isaac Newton, aquele cara da maçã lá, e um outro brother chamado Leibniz. Isso aí a gente não sabe muito quem é não, mas eu vou te dizer. Newton nasceu em 1643 na Inglaterra. Ele era uma criança bastante quieta e bastante tímida, mas isso não impedia ele de ser engenhoso. Nos anos de 1665 e 1667, já na fase adulta, ele se isolou no campo enquanto havia peste bubônica na Inglaterra. E aí, durante esse período no campo, sabe como é, né? Mente vazia, oficina do conhecimento. Lá, ele escreveu os livros Óptica e Os Princípios da Filosofia Natural. E para construir tudo isso, ele precisou criar o que conhecemos como cálculo diferencial integral. Criou, mas não publicou. Ele só foi publicar algo 2 décadas depois. E os motivos, alguns dizem que foi por causa de problemas que o país estava passando na época. E outros dizem que, quando ele foi publicar algo sobre a teoria das cores, ele foi duramente criticado por cientistas renomados na época. E cá entre nós, eu também ficaria muito inseguro. Já Leibniz nasceu em 1646 na Alemanha. Desde pequeno ele lia obras de Plínio, Sêneca, Platão e quem mais estivesse na biblioteca do seu pai, ou seja, nerd. Ao contrário de Newton, Leibniz só foi ter contato com a matemática lá para os seus 30 anos. Numa viagem a trabalho que ele foi fazer em Paris, em 1672, ele encontrou um físico matemático chamado Christian Huygens, que é bastante conhecido por seu trabalho em luz e cores. E foi nesse encontro que Huygens passou um desafio para Leibniz resolver, desafio matemático, é claro. E ele resolveu com tanta agilidade que ficou surpreso, e foi aí que Leibniz descobriu seu amor pelo cálculo. Em uma bela noite de inverno, Leibniz estava conversando com Robert Boyle, que é um outro cara da ciência, e nessa conversa ele disse que tinha descoberto um método top para simplificar expressões algébricas que eram muito complicadas. E a gente já está sabendo mais ou menos onde é que ele vai chegar, né? Mas aí vem o banho de água fria. Boyle, infelizmente, ficou com a função de dizer para Leibniz que um outro matemático já tinha chegado nesses mesmos métodos que ele tinha apresentado. Isso fez ele parar? Nem um pouco. Ele ligou o modo turbo e se aprofundou ainda mais nos conhecimentos matemáticos. Utilizando como base os estudos matemáticos de René Descartes, Pierre de Fermat, Torricelli e Pascal, Leibniz chegou ao que conhecemos hoje como cálculo diferencial integral. E detalhe, Newton também precisou dos conhecimentos desses matemáticos para chegar onde chegou. E foi daí que surgiu a frase, se longe enxerguei, foi porque me apoiei nos ombros dos gigantes. Não satisfeito, em 1684, Leibniz lançou um livro chamado Novo Método para Máximos e Mínimos, 19 anos depois de Newton ter pensado no método dos fluxões. E em 1686, ele já lançou um artigo tratando diretamente do cálculo diferencial integral. E nesse caso, estamos falando de 2 best-sellers. Depois deles, Leibniz ficou uma sensação na Europa e finalmente atraiu a atenção de Newton. Resumindo, temos aqui 2 possíveis responsáveis pela criação do cálculo diferencial integral. Mas quem é o verdadeiro autor dele? Inicialmente, nenhum deles disse nada. Existia ali um acordo entre cavalheiros. Mas um matemático, amigo de Newton, chamado Nicolas Fátio, tomou as dores dele e aí fez um artigo descascando Leibniz, dizendo que ele tinha plagiado o trabalho do seu brother. Naturalmente, Leibniz ficou muito irritado com o que aconteceu. Logo em seguida, ele publicou um artigo rebatendo todas as críticas que Nicolas Fátio fez ao seu trabalho. Não satisfeito, ele denunciou o que aconteceu para a Royal Society e a Royal Society repudiou completamente a atitude de Fátio. Aí você pensa que acabou? Que nada! Um tempo depois, Leibniz faz uma resenha anônima falando que Newton plagiou seu trabalho num livro recém-publicado chamado Quadraturas das Curvas. Essas trocas de acusações duraram um bom tempo depois. Só que assim, os livros de Newton foram ficando cada vez mais famosos na Europa, suas ideias foram se consolidando cada vez mais, e o resultado, o cara virou o presidente da Royal Society. E aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, certo? Foi aí que em 1712, a Royal Society finalmente colocou Newton como o verdadeiro criador do cálculo e deixou Leibniz completamente de lado. E uma vez que Newton já era queridinho da Royal Society, mesmo sendo presidente, Leibniz tentou se defender, mas ele simplesmente foi deixado de lado. E a conclusão disso tudo? Bom, Newton foi considerado realmente como o criador e inventor do cálculo. E Leibniz, ele foi envelhecendo, foi caindo no esquecimento, e a vida dele acabou assim. Leibniz, ele teve apenas o azar de Newton ter pensado no cálculo alguns anos antes, mas ele não ter publicado nada. Porém, é engraçado pensar que eles dois, sem ter contato algum, chegaram à mesma conclusão, aos mesmos resultados, sem nunca nem ter se falado. E aí, você sabia disso? Quer ver mais fofoca no mundo da ciência? Só seguir nós, CDC. Valeu, compartilha com seus amigos, amigas, mãe, pai, parente, todo mundo. É nóis.